Olá turma, professor Clívio aqui com vocês para mais uma aula de ciências. Na aula dessa semana nós vamos dar continuidade ao estudo sobre os recursos naturais. Nesse modo nós vamos conseguir valorizar a água potável como um recurso natural finito e escasso. Então pega o teu material, abre no capítulo 9, na página 79, pega teu caderno, teus lápis. Vamos fazer todas as nossas anotações para conseguir entender se é verdade aquela pergunta que a gente sempre faz. Será que a água do nosso planeta irá acabar? Quais são os estados físicos da água? E como funciona esse ciclo hidrológico? Então nós vamos conseguir aqui, nessa aula de hoje, apreciar a água como um líquido essencial à manutenção da vida, reconhecer os reservatórios de água que existem no nosso planeta, na natureza, comparar a quantidade de água doce disponível para uso com as demais reservas, como é que se dá essa distribuição de água no planeta Terra, relacionando a disponibilidade de água doce que existe, ou potável, vamos chamar assim, no subsolo ou à disposição da gente. Então, conhecendo toda essa disponibilidade de água potável nas diferentes regiões do planeta Terra, nós também vamos poder analisar a quantidade de água no corpo dos seres vivos e identificar por que a água ela é tão importante para nós. E assim, finalmente poder compreender os estados de agregação da água no ponto de vista químico e físico das moléculas e suas mudanças de estado físico por causa da temperatura e pressão, fechando a ideia de descrição do ciclo da água na natureza. A área de estudo desse bem tão precioso para a nossa vida é a hidrologia, o campo de atuação da ciência que estuda a água. E eu já começo definindo a camada de água que envolve o planeta Terra, a superfície, que nós chamamos de hidrosfera. Então a água ela se torna, a cada ano, um recurso ainda mais escasso devido às nossas ações humanas. Como, por exemplo, professor, a poluição dos rios, e outras formas de destruir a nossa água potável. Nós sabemos, entretanto, que esse recurso é um dos mais importantes de todo o planeta. Se a gente considerar, desde a sua ligação com o surgimento do primeiro ser vivo na Terra primitiva, até a formação e constituição do corpo, do nosso corpo e de outros seres vivos, você vai compreender o que eu estou falando. Um ser humano adulto, por exemplo, chega a ter 70% de água na constituição do seu corpo. E o indivíduo recém-nascido, um bebezinho, apresenta muito mais água, 80%. Por alguns dos exemplos já citados, nós podemos perceber o quanto a água é importante para a nossa sobrevivência e permanência no planeta Terra. Por isso, cuidar desse recurso natural se faz todos os dias, com práticas que vão desde a economia de água na sua casa, na torneira da sua casa, na pia na hora de escovar os dentes, até a conscientização para que não se poluam as nossas fontes hídricas, os nossos rios, os nossos lagos, os nossos oceanos. Então a água potável é aquela água que não se apresenta cheiro, nem gosto, nem coloração, ou seja, ela precisa ser inodora, insípida, incolor. Mas vamos ter cuidado com isso. Nem toda água incolor e cristalina ela pode ser considerada potável. Por quê? Porque alguns micro-organismos, como eu estou falando que ela é importante para os seres vivos, podem estar presentes nela. Então, eu gostaria de motivar vocês a estudar esse assunto, puxando para o lado da conscientização ambiental. E eu pergunto, quais ações humanas podemos colaborar? O que podemos fazer para economizar a água em nossas residências? Deixo essa pergunta para a gente discutir no finalzinho da aula. Vão pensando comigo à medida que a gente vai aprendendo sobre esse tema tão fantástico e tão importante para a nossa vida. Para entendermos a distribuição e a quantidade de água no planeta Terra, é simples. É só olharmos uma imagem da Terra no espaço. Você poderia até, ao invés de chamar planeta Terra, dizer planeta Água. Mas afinal, a água do planeta irá acabar? Veja bem, essa abundância hídrica ela é realmente extraordinária.
No entanto, a maior parte dessa água ela é salgada, que é a que está nos oceanos e mares, como a gente vê na imagem bem abundante, né, que podemos ver do planeta Terra. Ou seja, ela é imprópria para o consumo. Ela é salgada, está presente nos oceanos e mares, como eu falei, e tem uma maior quantidade de sais minerais. E outro detalhe, a quantidade de água doce, ela é pequena. A quantidade de água doce que existe é apenas 3%, onde 2% estão nas regiões polares, ou seja, estão congeladas, e 1% estão nos rios, lagos, riachos, lençóis freáticos, e ainda na atmosfera, também sendo contabilizada nessa ideia dos 3%, passando pelo ciclo hidrológico para poder, da forma gasosa, se transformar em água. Mas a essa água que é própria para o consumo humano, que é a que tem menor quantidade de sais minerais. Então, se pararmos para pensar nessa ideia do gráfico mostrado na imagem, onde 97% da água ela é salgada e apenas 3% da água é doce, podemos agora parar e perceber e se sensibilizar que não existe tanta água assim disponível para o nosso consumo e própria para a vida dos seres vivos. A água, quimicamente falando, ela é representada por uma molécula, H2O, como você pode ver na imagem no canto direito embaixo da tela. Encontramos o que, professor, nessa molécula? Átomos de hidrogênio, que são 2, como vocês podem ver aí as bolinhas amarelas, ligados a um átomo de oxigênio, como você pode ver a bolinha vermelha. Agora imagine comigo, quantas moléculazinhas dessa existem em um rio, no mar ou em um simples copo d'água que você vai beber agora. Então, são milhares de moléculas que estão representando uma porção de água em uma simples gota. Ela é a substância mais comum do nosso planeta, e como a gente está definindo agora, formada por unidades exclusivamente menores, exclusivamente pequenas, que são moléculas, que vão ser constituídas pela ligação de unidades ainda menores, que são os átomos. Átomo, em química, lá no 9º ano, nós vamos estudar que é a menor partícula indivisível e fundamental que constitui todas as substâncias existentes na natureza. Quero que vocês fiquem atentos agora a algumas propriedades ou características da água. São termos científicos que são usados para definir essa substância química. Ela é incolor. O que significa isso? Não tem cor. A água ela é insípida, ou seja, não tem sabor. A água é inodora, ou seja, não tem cheiro. A água ela é um solvente universal. O que significa isso, professor? Ela tem capacidade de dissolver qualquer substância, qualquer outro tipo de substância química, só não o óleo. Então, dentro dessa ideia de ser solvente universal, ela consegue formar soluções. O que seria uma solução? Uma solução é a reunião de substâncias, é a mistura de substâncias, onde você vai ter a água como solvente e outra substância como soluto. Por exemplo, se você em casa reunir um copo de água com açúcar, que é a velha garapa que a gente toma quando está nervoso, você montou água com açúcar. A água é o solvente, o açúcar é o soluto. Você também pode criar uma solução de água com sal, que significa que a água é o solvente e o sal é o soluto. Então eu estou falando no poder de solvente universal que ela tem de dissolver essa substância, o sal, açúcar e outras, e formar soluções. E repito, ela só não irá conseguir fazer isso com óleo. A água também exerce característica de reguladora térmica. Por quê? Porque ela consegue absorver e conservar o calor. Isso é muito importante para a vida no nosso planeta Terra. Percebam que os dias estão mais quentes e quando chove, a temperatura fica mais baixa, mais amena, como a ciência chama. Então esse é o poder da água de reguladora térmica. A água exerce peso, é o que chamamos de densidade.
é uma relação que existe entre toda a massa, todo o volume existente nela. E por fim, a água exerce pressão, exerce força. É a partir dessa pressão e dessa força que nós podemos ter fontes que são alternativas de produção de energia elétrica, como nas hidrelétricas, devido a essa força, essa pressão exercida pela água. Então eu apresentei aqui para vocês algumas das importantes propriedades ou características da água que é comum aparecer nas questões para a gente poder definir alguns termos científicos. Fiquem atentos e façam essas anotações. Agora nós vamos entender que dependendo da organização dessa molécula do H2O no meio ambiente, nós encontramos a água transitando por 3 estados físicos diferentes: o sólido, o líquido e o gasoso. No estado sólido, nós podemos encontrar água nas geleiras, no granizo, na neve, nas geadas. Já no estado líquido, nós podemos encontrar nas nuvens, que é a chuva que cai no planeta Terra, no solo, nos oceanos, nos lagos, nos rios, até mesmo no subsolo, armazenadas em lençóis freáticos, em aquíferos. E no gasoso, é simplesmente o vapor presente no ar, é a historinha da umidade relativa do ar, é a quantidade de gases do hidrogênio, que é um gás, e do oxigênio que está presente na atmosfera. E com a variação da temperatura, claro, irá ocorrer a mudança de um estado físico para o outro. Cada uma dessas mudanças recebe um nome específico e é bastante verificada em nosso cotidiano. Então, não confunda. Os estados físicos são 3: sólido, líquido e gasoso. Agora, mudar de estado físico será a análise que nós vamos fazer agora, quando passa, por exemplo, olhem para a imagem aí, ó, as moléculas no estado sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido. Ou olha para a imagem do líquido, as moléculas passando do líquido para o gasoso. É isso que eu quero agora analisar com vocês, para vocês perceberem que com o aumento ou a diminuição da temperatura, as moléculas elas se reorganizam de forma diferente. E as principais mudanças que nós vamos conhecer é a fusão, solidificação, condensação, sublimação e vaporização. Começando pela fusão. Ocorre quando uma substância passa do estado sólido para o líquido devido ao ganho de calor. Na solidificação, ocorre quando a água passa do estado líquido para o sólido. Isso indica que houve perda de calor. Um exemplo de solidificação é o simples ato de colocar a água em forminhas de gelo e levar ao congelador por algumas horas. A vaporização ocorre quando a água no estado líquido sofre um aumento na temperatura, recebe calor e passa diretamente para o estado gasoso. Entretanto, essa mudança pode ocorrer de 2 formas: rápida e lenta. A forma rápida chamamos de ebulição e a forma lenta chamamos de vaporização. Existe também a condensação. A condensação é quando a substância ela passa do estado gasoso para o líquido. Quando dizemos que o tempo está se preparando para chover, é quando as moléculas de gases de hidrogênio e oxigênio estão se condensando devido à baixa da temperatura para passar para o estado líquido. E por fim, a sublimação, que ocorre quando a substância passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ou vice-versa, direto do gasoso para o sólido. Por exemplo, a naftalina, ao ser colocada no interior de um guarda-roupa, ela vai diminuindo de tamanho. Você coloca lá e aos poucos ela vai sumindo, ou seja, ela está passando do sólido, aquelas bolinhas brancas, para o gasoso, soltando aquele gás, aquele cheiro, sem derreter, sem passar para o estado líquido. Outro exemplo é o caso do gelo seco, já que estamos falando de água, né? Que conseguimos observar claramente essa transição de estado físico. Então, as mudanças de estado físico ocorrem em todo momento no nosso cotidiano. Agora pense comigo em alguns exemplos para cada uma dessas mudanças de estado físico.
A fusão, o gelo derretendo. A solidificação, a formação do gelo. A vaporização, o nosso cabelo quando seca, que está molhado. Uma roupa molhada que seca no varal. Agora, se for de forma rápida, que é a ebulição, a água que colocamos na chaleira para produzir o nosso café. Então, essa é uma forma mais rápida de passagem das moléculas do estado líquido para o gasoso. Aí chamamos de ebulição. A condensação, como eu disse, é a formação da chuva, as partículas gasosas se convertendo, ou seja, se condensando em partículas líquidas. E a sublimação, como eu acabei de falar para vocês, a questão do gelo seco. Compreender os processos contínuos de mudanças de estado físico sofridas pela água no meio ambiente é compreender o que a ciência chama de ciclo hidrológico ou ciclo da água. Claro que o Sol é a fonte de energia que mais influencia o ciclo da água. A água que evapora dos rios, dos lagos, dos oceanos e do solo chega às nuvens. Quando as nuvens ficam muito carregadas por conta da condensação, a água cai em direção à superfície na forma de chuva, neve ou até granizo, dependendo do clima. Parte de toda essa água da chuva se infiltra no solo e, com o tempo, forma uma porcentagem da água subterrânea nos aquíferos. Até os seres vivos também podem participar desse ciclo, quando elimina a água do corpo por meio da urina, das fezes, da respiração, e assim como os vegetais por meio da transpiração. Para encerrar nossa aula, eu volto no questionamento que eu fiz inicialmente. Escreva no seu caderno 3 ações humanas que podem colaborar para economizar a água em nossas residências. Porque, como deu para perceber dentro do ciclo da água, se nós não usarmos com responsabilidade, ela, sendo um recurso natural não renovável e finito, poderá um dia acabar e todos nós, seres humanos e demais seres vivos, pagarmos um preço altíssimo e até perdermos as nossas vidas por falta desse bem tão precioso. Então, que ações nossas podem colaborar para podermos economizar a água em nossas residências? Escreve aí e a gente faz a discussão nos próximos dias de aula. Um forte abraço, professor Clívio.